coisa mais importante da sua vida. Não existe nada mais importante nessa vida do que o teu conceito a respeito de Deus. Quem Deus é para você? O que você entende a respeito de Deus? Não existe absolutamente nada, nada. A Bíblia declara que se alguém quiser gloriar-se, deve gloriar-se nisso, em conhecer Deus, em saber a respeito de quem Deus é. Quando os homens não conhecem Deus, por meio da palavra, das escrituras, eles inventam um Deus em suas cabeças. O ser humano vai ter um Deus, sendo ele religioso ou não. O ser humano precisa ser religioso para ter alguém acima dele. Quando ele não encontra um Deus, ele se coloca no lugar de Deus. E quando os homens não conhecem Deus, por meio da palavra, eles criam um Deus da sua imaginação, um Deus de acordo com os seus pensamentos. O teólogo Tozer, ele diz o seguinte: se insistimos em tentar imaginar Deus fora das Escrituras, vamos criar uma imagem a respeito dele, que será um ídolo. Todo conhecimento fora das Escrituras a respeito de Deus é um conhecimento mau. Nós não temos liberdade de imaginar algo a respeito de Deus que Ele mesmo não temos nem sequer pensar algo a respeito de Deus que Ele não tenha revelado na sua palavra. E qualquer pensamento que você tenha a respeito de Deus, se não for um pensamento santo, ou se não envolve a santidade de Deus, eu falo que não é o Deus verdadeiro. Todo pensamento que os homens têm a respeito de Deus, se separa Deus da sua santidade, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro. Os homens dizem que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas nunca velam pela sua santidade. Na verdade, esse Deus que é amor, que os homens falam que é separado da santidade, é o Deus da imaginação do homem, é o Deus que o homem criou na sua cabeça. Diz assim: não acredito no Deus que os homens criaram, mas no Deus que criou o homem. Ele está acima de tudo e de todos. No capítulo 6 do livro de Isaías, no verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moviam-se, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Olha o que diz o profeta Isaías: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? O profeta Isaías, ele vai contar que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor dos exércitos. Ele viu o Todo-Poderoso. E quando ele viu o Senhor, bem que ele não podia ver o Senhor, porque é algo impossível ver o Senhor, mas a Bíblia declara que ele olhou para os anjos. E os anjos olhavam-se um para os outros. Eles tinham 6 asas. 2 asas que eles tinham, eles escondiam, tapavam-se o rosto, porque não se sentiram dignos de olhar para Deus, de olhar para a santidade dele. Deus é tão puro que nem os anjos se acham dignos de olhar para ele. Eles tinham vergonha de olhar para o Senhor dos exércitos, de tão puro que Deus é. Eles cobriam o seu rosto porque não conseguiam contemplar o resplandecer da glória, da pureza de Deus. A única coisa que eles conseguiam fazer é olhar um para com os outros e clamar: Santo, 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 Ele é santo, Ele é santo.
Os anjos estavam aí, esconderam o rosto. É como se eles estivessem a dizer o seguinte: não queremos mostrar o nosso rosto. Não estamos aqui para mostrar algo. Estamos aqui para contemplar. Estamos aqui para ver. Estamos aqui para adorar Deus, não para mostrar aquilo que nós temos. Eles esconderam seu rosto. Com 2 asas escondiam o rosto, com 2 asas voavam, e com as 2 outras asas eles esconderam seus pés. Assim como aconteceu na sarça com Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra santa. Vamos falar sobre a santidade de Deus. Os anjos no céu têm uma perfeição que nem o homem mais perfeito dessa terra tem. Tem uma pureza que nem o mais puro dessa terra tem. Mas ainda assim, eles não se sentiram dignos de olhar para o eterno, de contemplar a pureza que existe em Deus. E quanto mais o homem, pecador, eles diziam: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E a Bíblia enfatiza essa palavra 3 vezes. É como se Deus falasse para nós: olham isso é importante. Está repetindo 3 vezes para mostrar que isso é importante para nós. É como se Deus dissesse para nós: vocês precisam saber isso. Vocês precisam entender que eu sou santo. É como se Ele dissesse: apenas dizer que Ele é santo não é suficiente para descrever a santidade dEle. Deus é a santidade da santidade. Ele é santo. E os anjos começaram a escrever isso. Eles olhavam para os outros. É como se ele olhasse para falar: Ele é mais santo do que nós. Ele é muito mais santo do que nós. E quanto mais o tempo passa, mais os anjos encontram santidade em Deus. Não que Deus tenha evoluído. Não que Deus tenha aumentado ou se tornado mais santo ou tenha se aperfeiçoado. Não. Quanto mais o tempo passa, mais eles descobrem pureza em Deus. Pureza essa que eles mesmo estando com Deus há séculos não conheciam, não viam, mas já existia em Deus essa pureza. Tudo que os anjos sabem a respeito de Deus é apenas sombra comparado com aquilo que realmente Deus é, por essência. Tudo que eles sabem a respeito de Deus é apenas uma migalha comparando com o pão da vida que Ele realmente é. Tudo, absolutamente tudo. Deus não é aquilo que nós imaginamos que Ele é. Deus não é apenas aquilo que os anjos conhecem. Ele é muito mais. Imagina que os anjos estão no céu há séculos de eternidade e ainda assim se sentem encantados por essa glória de Deus, por essa pureza em Deus. O tempo vai passar e eles não vão deixar de clamar, de dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Porque sempre haverá algo de novo em Deus. Não que Ele tenha se renovado, mas nós sempre vamos ter um conhecimento novo a respeito de Deus. Eles estão aí desde eternidade a eternidade. Quando os anjos olham para Deus, o que eles conseguem ver em Deus é a santidade. Se existisse um espelho para mostrar o rosto de Deus, esse espelho refletiria a santidade, mostraria a santidade. O que é a santidade? Santidade é Deus, o Todo-Poderoso, separado do pecado e do pecador. Falamos de santo, estamos a falar algo que não se mistura com o pecado, algo sagrado. Deus está no céu, num local santo. Nem o céu onde Deus habita suporta a sua santidade. Nem o céu é digno, nem os seus anjos são puros aos seus olhos. Pensam vocês imaginando uma santidade assim, que encanta os anjos. A santidade, meus irmãos, é a beleza de Deus. As Escrituras declaram: louvai ao Senhor na beleza da sua santidade. A santidade de Deus, a pureza de Deus, é o atributo de Deus mais amado no céu. E é o menos amado na terra. É o atributo que os homens menos amam em Deus, que não amam em Deus. Os homens dificilmente vão falar que Deus é santo,
mas sempre vão dizer, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Eu vou repetir, qualquer pensamento que você tenha a respeito de Deus, se não for algo que associa a sua santidade, você não está falar ou pensar do Deus da Bíblia. Não é o Deus verdadeiro, esse Deus que é só amor e não é santo. Não é o Deus que os anjos adoram no céu, não é. Esse é um Deus que você criou, que você imagina. O poder é a força de Deus, mas a santidade e a sua beleza é aquilo que Deus é aquilo que que os anjos adoram em Deus. Você vai verificar isso no Salmo 29, no verso 2. Ele diz mais assim: adorai ao Senhor vestido de trajes santos. Adora o Senhor, porque as suas roupas são santas. Não apenas as suas vestes, mas o seu nome é santo. Eu sou o santo que habito no local alto. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz assim: como é que ele começa a oração? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nos ensinando que estamos a ter contato na oração com um Deus santo, com um Deus que é separado do pecado. Quem Deus é? Santo. É isso que ele é. Se a santidade e a beleza de Deus é um grande pecado chamar de belo algo que não seja santo. Se a santidade é a beleza de Deus, como os anjos adoram, aquele que não consegue amar a santidade não ama Deus. Aquele que não tem prazer pela santidade não tem prazer por Deus. Não importa o que os homens sentem. Eu sempre digo isso, é desnecessário. Se você sente algo por Deus, mas que não abandona o pecado por amor a Ele. Tudo que você pensa, acha, o quê? A respeito de Deus, que não conduz você a pensar num Deus santo, você tem se enganado a respeito desse Deus. É apenas um ídolo que você criou na sua imaginação. Essa santidade, meus irmãos, é a luz que nos faz enxergar os outros atributos. É a luz que nos faz contemplar os outros atributos, nos faz ver os outros atributos em Deus. Em Deus, meus irmãos, a santidade não é uma qualidade. A santidade em Deus é o seu ser. É aquilo que Ele é por essência. É o que Ele é por natureza. Os homens na terra, eles precisam se esforçar para ser santo. Mas Deus não se esforça para ser santo, porque Ele é assim por natureza. Deus não sabe agir de nenhum outro modo a não ser pela santidade. E Deus, por Ele ser o santo dos santos, Ele não segue nenhum padrão de santidade. Ele é o padrão de santidade. Deus não pode pecar, porque Ele é santo. Os antigos puritanos, eles diziam o seguinte: a santidade é a beleza dos seus atributos, sem a qual a sua sabedoria não passaria de astúcia, a sua justiça de crueldade, a sua soberania de tirania, a sua misericórdia de crueldade sem nexo. Mas por Ele ser santo, tudo que Deus faz é santo e perfeito. Ele pune o pecador por causa da sua santidade. Ele salva o pecador porque Ele é santo e santifica o pecador antes de levar para o céu. Tudo que Deus faz tem valor, ou melhor, é apreciado por causa da sua santidade. Ele castiga o pecador porque Ele é santo e não suporta ver o pecado. Por causa de quê? Da sua santidade. Se Deus não agir de uma forma santa, Ele estará em conflito consigo mesmo. Ele estará aí contra a sua natureza. Porque Deus não sabe agir de nenhum outro modo a não ser pelo modo santo, pelo modo justo, perfeito. A santidade, eu vou repetir para os irmãos, quer dizer, separação do pecado. Onde existe o pecado, aí não há santidade. Onde há amor pelo pecado, não há amor pela santidade. Onde há santidade, onde não há santidade, não há Deus, porque Ele é santo.
Em todos os lugares onde Deus vai, em tudo que Deus toca, em tudo que Deus faz, em tudo que Deus fala, é santo. A sua vontade é santa. A sua palavra é santa. É santa a palavra. Tudo. A evidência de que alguém teme a Deus ou serve ao Deus verdadeiro é esse. O prazer pela santidade. Não tem outro. Não tem outro meio de ver quem segue o Deus da Bíblia. Não tem, não existe. Então, a tua falta de prazer pela santidade é a falta de prazer por Deus. Porque santidade não é algo que os homens conquistam. Santidade é o ser de Deus. E qualquer pessoa que não ama a santidade não ama a Deus. Isso aqui é um axioma, é uma verdade indiscutível. É uma verdade que nós não precisamos de prova. Porque o próprio Deus é a prova disso. Eu sou santo, ele diz isso. Todas as qualidades dos homens, tudo, sua inteligência, seus estudos, tudo, todas as qualificações que os homens têm, se não forem qualificações santas, só tornam mais o homem qualificado para ser lançado no inferno. O que qualifica o homem para estar com Deus é a santidade de Deus no homem. Deus é tão separado do pecado que Ele não leva apenas o pecado que nós cometemos, não leva em conta apenas o pecado que nós cometemos nas ações, mas aqueles que concebemos nos pensamentos. Até aquilo que você pensa, Ele diz, aquele que cobiçar uma mulher no seu coração, esse tal já cometeu o pecado, já pecou, já cometeu o pecado com ele. Olha o padrão de santidade de Deus. Ele não vê apenas as tuas ações, mas as tuas intenções. Não apenas as ações devem ser santas, mas as intenções devem ser também. Amém. E diante desse Deus que é santo, não existe um pecado pequeno, um pecado menor. O menor pecado do homem na terra é visto como uma gruta, como um monte diante dos olhos de Deus. Quando o pecado é visto no microscópio ou na lente da santidade, ele é grande demais. Eu tenho comunicado isso nos irmãos. Não existe um pecado pequeno quando é cometido contra um Deus grande, contra um santo Deus. O menor pecado é muito grande diante dos seus olhos. O menor pecado na terra é grande demais para entrar na porta do céu. Porque ele disse que o caminho é estreito e a porta é apertada. Mas é um caminho feliz, um caminho santo, um caminho puro, um caminho seguro. E Deus é tão santo, irmãos, que Ele prefere arrancar as vestes, cortar as vestes dos seus filhos, arrancar literalmente, do que vê-las manchadas com o pecado. Ele é tão santo que Ele prefere matar os seus eleitos e levar-lhes para o céu, do que deixar esses homens, esses eleitos viverem no pecado na terra. Assim como aconteceu com Ananias e Safira. Deus é santo demais. Ele não tolera o pecado. Deus não entende o pecado, não importa as razões. Ah, mas Deus vai entender. Esse aqui é um pecado por necessidade. Não existe isso diante dos olhos de Deus. Todo pecado é mau. E quando o homem fala que tem um bom motivo para pecar, ele comete pecado duas vezes. Primeiro porque pecou. Depois porque pensou que existe um bom motivo para pecar. E a pessoa se torna mais culpada ainda diante dos olhos desse Deus santo. Se ele é santo, não vamos encontrar alegria, a não ser que nós sejamos como Ele é. O pecado... O que é o pecado? O pecado é contra Deus. O pecado é a transgressão da lei. E Deus não pode pecar, porque Deus está acima da lei. Deus é a sua própria lei. Não pode agir de um modo impuro, porque não existe impureza no céu, nem no seu ser. O pecado, meus irmãos, ele é enganador. E Deus tem ódio pelo pecado. Deus odeia o pecado com todas as suas forças. Nós olhamos para o pecado como algo terrível. Os santos na terra olham para o pecado como algo terrível. Mas Deus não. Deus vê o pecado como algo horrível. Deus tem nojo do pecado. Deus não tem prazer de ver o pecado. Nem um pingo. Deus tolera. Deus não suporta, Ele não consegue ver. Isso é algo literal.
A Bíblia declara, no livro de Abacuque, o profeta declara que Deus é tão puro de olhos que não consegue ver o mal. Não consegue contemplar o mal, porque a sua santidade não permite ver aquilo. Pensa num Deus santo assim. E todos aqui que estão aqui, sentados nessa praça, sentados aqui, e todo mundo alimenta a ideia de que Deus é apenas amor. Deus é apenas amor. Todo mundo. Eu falo para vocês, Deus não ama nada que não é santo. Deus não pode amar absolutamente nada que é contra a sua natureza. Nada. Deus ama aquilo que Ele criou. Não cria essa ideia aqui no teu coração, não. Fala, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não rola. Não vai, não. Esse Deus que aceita do jeito que você é, esse é o Deus da tua cabeça. Não o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia não aceita do jeito que você é, não. Não. Se até os próprios anjos, para estar diante de Deus, eles precisam ser santos. Eles recebem santidade da parte de Deus continuamente. Eles estão tão próximos de Deus que a pureza de Deus os afeta, mas ainda assim não se sentem puros. O seu amor, o amor de Deus é santo. Se o amor de Deus não fosse santo, o seu amor não passaria de um mero sentimento humano. O amor de Deus não é como o amor do homem, não. Deus não ama nada que Ele não criou, que Ele não ordenou, nada. Não vamos se enganar, irmãos. Homens, os homens que estão aqui nessa praça, que ouvem essa palavra, dou graças a Deus por isso, né? E com o pecado, meus irmãos, o homem não tem absolutamente nada para ser amado por Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. O profeta Isaías declara que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. O pecado é como uma muralha, é como um muro, é como uma parede que nos separa de Deus. Isso é algo literal. Nosso pecado faz isso. E Deus, conforme eu falei para os irmãos, por Ele ser santo, tudo que Deus recebe, se não for santo, Ele rejeita, ou melhor, Deus não recebe nada que não é santo. Nada. Louvor, oferta, qualquer coisa que você faz para Deus, se não estiver ligado com a tua vida santa, é algo desnecessário para Deus. Se você não for santo, se Deus não aceitar você como pessoa, se Deus não aceitar a tua pessoa, Ele não aceita nada que você faz para Ele. Como pode você dar um louvor a um Deus santo se você não é? Não o quanto você dá para Deus, não o quanto você canta bem, não o quanto você ensaia bem, mas é o padrão de santidade. Isso é que Ele requer de nós, santidade. Sem santidade, meu irmão, meu amigo, você que me ouve aqui, não existe nada mais importante na tua vida do que se tornar santo. Ser santo é ser como Deus é. Você pode ser tudo, mas se você não for santo, você não será aceito diante de Deus. Nada que você faça sem santidade será aceito diante da presença de Deus. Deus, estudamos no primeiro na série do nosso sermão sobre o amor de Deus, falamos que o amor de Deus é, primeiramente, por si. Então, se Deus ama o homem em si, Deus não pode amar algo que não seja santo. Deus ama o homem quando ele é santo. E Deus ama o homem quando ele coloca a santidade dele no homem. Assim como acontece nos santos anjos que estão no céu. Ou melhor, Deus se ama no homem, porque ele é santo. E o filho dele, chamado Jesus, ele teve a nossa humanidade. Mas ele foi santo em tudo que fez. Teve a nossa humanidade, mas não a nossa pecaminosidade. Ele foi santo. Depois que o homem pecou, absolutamente tudo que o homem faz, tudo que o homem passou a fazer, a pensar, a planejar, tornou-se algo pecaminoso. Porque o pecado está no coração do homem não regenerado por Deus. O pecado habita no coração dele. De modo que ele se tornou separado, ou melhor, diferente de Deus. Deus é luz e o homem
caído é treva. Deus é bom e o pecador é mau. Deus é santo e o pecador não é. E assim vai. O homem está cada dia mais separado, ou melhor, diferente daquilo que Deus é, da perfeição de Deus. De modo que tudo que o homem faz está manchado de pecado. As suas melhores obras estão cheias de maldade. A sua justiça está cheia de injustiça. Tudo que o homem faz, tudo. As nossas melhores obras, manchadas com o pecado, não passam de trapos imundos, que aumentam só mais para o nosso castigo e nada para a nossa justiça. Olha, irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem bastante atentos no texto que a gente vai ler e no que eu vou falar. O profeta disse, o profeta Abacuque, no capítulo 1, no verso 13, se vocês puderem verificar isso em casa, anotar, verso 13. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Todo mundo entendeu? Não pode olhar, contemplar, não pode tolerar o pecado. Agora vocês pensam numa cena assim. A Bíblia declara que o seu filho Jesus, por causa da nossa transgressão, ele carregou em seu corpo o nosso pecado. Ele pegou o pecado da humanidade, dos eleitos, daqueles que Deus salvou antes da fundação dos séculos. Ele disse: eu vou salvar, eu vou levar o pecado deles em meu corpo. De modo que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo pegou o nosso pecado e carregou em seu corpo, literalmente. Cristo se fez pecado por amor a nós. E o que Deus fez quando o seu Filho Jesus carregou o pecado por nós? Naquela cruz, Deus puniu o seu Filho por causa do nosso pecado. De modo que o seu Filho na cruz clamou: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por causa do pecado, Deus desamparou o seu Filho por um período. Se o seu Filho foi desamparado por causa do nosso pecado, o que dizer de nós? Se Deus não poupou o seu Filho Jesus, quando carregou o nosso pecado em seu corpo, será que Ele vai tolerar você? Que rejeita crer no sacrifício dEle. O profeta Isaías, no capítulo 53, acho que todo mundo conhece isso, ele diz que Ele levou as nossas enfermidades em seu corpo. E Deus não poupou o seu Filho, Deus esmagou o seu Filho. Deus moeu o seu Filho na cruz por causa da sua santidade. Era seu Filho sim, mas era o seu Filho que carregou no seu corpo o nosso pecado. E Deus não tolera o pecado. Pensa num Deus assim. Os pais humanos, eles conseguem ver a maldade do filho dos outros. Eles conseguem ver sempre bondade nos seus filhos. Eles gostam de inocentar os seus filhos. Mas Deus não foi assim com Jesus. Se Deus inocentasse o seu filho quando carregou o nosso pecado, Ele não teria a ser justo e santo ao mesmo tempo. Ele puniu o seu filho, Ele esmagou por causa de nós, por causa do nosso pecado. Não existe exceções. Não existem casos que Deus entende o pecado. Em nenhuma circunstância Deus entende o pecado. Deus nunca vai entender nenhum pecado que você comete. Nada. Não importa as razões, não importa os motivos, nunca. E por causa de Cristo, ou melhor, e Cristo, quando suportou o pecado em seu corpo por causa de nós, a Bíblia diz que o Pai o constituiu como mediador entre Deus e o homem. O homem é treva e Deus é luz. O homem não pode ter um contato direto com Deus, porque o coração do homem é mau. A Bíblia declara que o coração do homem é enganoso. Para o homem ter um contato com Deus, ele precisa de um mediador. E esse mediador tem que ser 100% homem, tem que conhecer 100% os homens e 100% Deus.
E esse mediador é Jesus Cristo. De modo que o homem não pode ser aceito por Deus sem Jesus Cristo. A santidade de Deus mataria o homem se não fosse Jesus Cristo. Então, Deus não poupou o seu Filho na cruz para que ele pudesse nos poupar. E vocês vão ler a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, no verso 5. Ele diz assim: porque há um só mediador entre Deus e o homem. E quem é esse mediador? Jesus Cristo, um homem. Esse é o grande mediador. O homem não pode ter absolutamente nenhum relacionamento com Deus fora de Cristo. A Bíblia declara: aquele que se desvia de ouvir a lei, aqui essas orações são abomináveis. Tudo que o homem faz fora de Cristo é abominável diante do Pai. Tudo. Porque Ele é o mediador. Deus não tem prazer de receber nada do homem fora de Cristo. Nada. E a nossa maior alegria é saber que o Senhor nos amou. O Senhor morreu por nós. De modo que esse Cristo que eu prego para vocês hoje, esse Deus que é santo, que deu o seu Filho para que nós podemos se chegar a Ele. Ele fez o seu Filho a nossa justiça. De modo que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, ele diz assim: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça e santificação e redenção. Esse Cristo que foi moído na cruz, ele se fez para nós diante de Deus justiça, redenção e santidade. De modo que quando o Pai olha do céu para a terra, ele não vê a nossa impureza, ele vê a justiça de Cristo, ele vê a santidade do seu Filho em nós. E Deus tem prazer de olhar para aqueles que creram em Cristo. Não porque tem prazer de olhar nos homens, não. Mas porque tem prazer de olhar no seu Filho que está em nós. Que Ele tem prazer de olhar em Cristo que está em nós. Na pureza que o seu Filho imputou em nós. Nós devemos, não muito a Cristo, mas tudo. Absolutamente tudo. Sem Cristo, meus irmãos, nós não temos nada da parte de Deus. Nada, absolutamente nada. Porque Deus é santo. O desejo de ser santo na terra só mostra que nós não fomos criados para esse mundo. Só mostra isso. Você que me ouve hoje, você não encontra paz nas coisas dessa terra, você sente que precisa buscar algo maior. Esse algo é Deus. Não existe algo maior do que Deus. Não existe nada que seu coração procura que você não vai encontrar em Deus. Os anjos no céu, nos céus, eles não são infelizes. Eles são felizes, porque eles amam contemplar a pureza de Deus. Quanto menor for a santidade do homem, menos santo esse homem é aqui na terra. A Bíblia declara, por meio do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o apóstolo diz assim, no capítulo 1, no verso 15, creio que todo mundo conhece esse texto, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. O apóstolo diz que, assim como Deus é santo que nos chamou, nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Esse aqui não é algo opcional para um cristão. Ele não tem, falar, se eu quiser ser, não. Se ele é cristão, será santo. Ou é cristão, ou é santo ou não é cristão. Sede santo em todo o vosso proceder, no pensar, no falar, no agir, no vestir, no trabalhar, no lar, no trabalho, na faculdade, no dia a dia, em tudo. Sede vós santo em todo o vosso procedimento, em tudo que vocês fazem. O escritor e teólogo A.W. Tozer, ele diz o seguinte, que Deus não disse sede santo como eu sou santo, porque é algo que é impossível um homem ser santo como Deus é.
Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Vocês devem ser santos não é simplesmente porque vocês gostam da santidade, mas porque eu sou santo. Eu sou. E que tudo o que vocês precisam para ser feliz está aí, em ser santo. E Deus disse isso para nós por causa da nossa alegria. Os anjos são felizes. Eles não precisam de nada. No céu não tem Facebook, não tem shopping, não tem nada. Por causa deles verem aquela glória, eles contemplarem a beleza. A santidade, meus irmãos, é o DNA divino em nós. Se Deus tivesse veias e sangue, a veia de Deus jogaria a santidade também, porque Ele é santo. Tudo que Deus tem, tudo que Deus é isso aí, santo, santidade. Daqui a pouco eu termino o meu discurso, mas eu quero falar com os irmãos algo. Sede santo, porque o Senhor ordenou a ser. Se você não é santo, você que me ouve aqui, você que passa ou você que está sentado, você não pertence a Ele. Se você não é santo, você não ama Ele. Se você não é santo, você não é como Ele é. Se você não é santo, você não estará onde Ele está. Se você não é santo, não existe nada dele para você. Nada. Porque a regra é, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Sede santo, porque eu sou santo. O Martin Henry, o puritano, ele diz assim, onde há santidade, aí há paz. Aí há alegria. As modas passam. E o que é apropriado em uma época, já não é apropriado em outra época. Mas a santidade é apropriada em todas as épocas. Em todos os filhos de Deus. A santidade é as vestes de Deus. O salmista declara, louvai ao Senhor. Ele que está vestido com os trajes santos. Louvai ao Senhor. O escritor hebreus, ele não se identificou quem ele era. Mas ele diz, bom, eu não vou me identificar, mas eu quero que vocês saibam algo. Seguem a paz com todos. E sigam a santificação. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é mais importante do que a minha identificação. Seguem a paz com todos. Sejam santos, porque sem a qual vocês não vão ver o Senhor. Eu já disse isso para os irmãos várias vezes, eu repito, a santidade é como se fosse o colírio dos olhos do homem. Elas tiram toda a sujeira que o pecado colocou em nós. Ela abre nossos olhos para nos enxergar a glória de Deus. Ele diz, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E talvez você pergunta, como devo ser santo? O que devo fazer para ser santo? Onde devo começar para ser santo? A santidade não resulta por uma mera educação que os pais dão aos filhos, não. A única santidade, o único meio que torna um filho santo na terra é a santidade do Pai Celestial. Ele diz assim, Jesus falou assim na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, no verso 17. Pai, santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. O que santifica um homem é a palavra. A palavra purifica um homem. A palavra é a água que lava toda a sujeira que existe no homem. Então, meus irmãos, se você quer ser santo, como Spurgeon disse, né? Você deve começar com Cristo. Se você quer se manter santo, você deve permanecer em Cristo. O Spurgeon disse uma frase que eu sempre falo isso para os irmãos, né? A santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Tudo começa nele, tudo. O C.S. Lewis disse assim, quando se fala em conhecer a Deus, a iniciativa sempre vem de Deus. Ainda que o homem quisesse buscar a Deus, se Deus não quiser revelar, o homem jamais pode o encontrar. Então, se você quer ser santo, deve começar com o padrão, que é Deus, que é a palavra, que é o verbo encarnado. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos cantar esse Deus Santo. Vamos cantar ao Senhor, porque quanto mais santo nós formos, meus irmãos, mais chance nós temos de desfrutar na terra a alegria dos anjos. A alegria que os anjos desfrutam no céu, nós podemos desfrutar na terra por meio da santidade, da pureza. Amém, meus irmãos?